Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Depois ele partiu dali e foi para sua pátria, seguidos de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: "De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs?" E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: "Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os parentes e na sua própria casa. Não pôde ali fazer milagres algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, e impondo-lhe as mãos, admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje eu estou meio ainda desconcertado para poder estar falando do Evangelho. E tudo isso são 3 palavrinhas hoje que foi o mover principal do nosso Lectio Divino. O primeiro que foi difícil encontrar dentro do meu coração é como desses fariseus, desses homens, judeus, todo o povo incrédulo. Então a primeira palavrinha se chama incredulidade. Como Jesus admirava a fé de muitos aqui na palavra, na Bíblia, nos evangelhos do dia, hoje ele admira a incredulidade desse povo, a falta de fé. Por um motivo, ficou olhando a humanidade de Deus. Nós sabemos hoje que o nosso Deus era humano e divino. E esse humano foi hoje colocado aqui por nossos olhos. Não é ele o filho de Maria? Então aqui, irmãos, nós estamos vendo a humanidade sendo colocada na graça de Deus, mas rejeitada por nós. Então a humanidade de Jesus rejeitada por nós. Como nós vemos hoje, quantas pessoas rejeitam a humanidade de Jesus, rejeitam Maria, e por isso deixam de crer, na Igreja Católica Apostólica Romana, deixam de crer nos milagres dentro da igreja, começa a dizer, como eles dizem ali, acusar tantas coisas que acontecem dentro da nossa Igreja Católica, quantos milagres que acontecem, quantos santos dentro da igreja, e quantos irmãos que falam que nós vamos para o inferno, quantos irmãos falam que nós somos idólatras, quantos irmãos falam que nós somos isso e somos aquilo. É a nossa realidade hoje, aconteceu com Jesus. Os nossos parentes, aqueles que dizem que creem em Jesus, é os mesmos que falam mal da própria Maria, que falam mal que nós somos idólatras. Querido irmão, isso também se torna uma incredulidade. Como você vê pessoas que vão batizar, vão receber o batismo, não quer ter imagem dentro de casa, acha que nós somos idólatras. Então não professa a fé concreta, é uma fé morta, é uma fé, acha que dentro da nossa igreja não existe o milagre, acha que dentro da nossa igreja não existe a salvação. Por quê? Porque diante da tradição, diante dos apóstolos, diante de todos nós temos a nossa humanidade, irmãos. E essa humanidade, lógico, do Senhor Jesus é uma divindade, um humano divino. Mas nós temos o nosso humano, as nossas fraquezas. E Paulo, na primeira leitura, vai dizer isso. Eu sou fraco. Hoje o Satanás colocou um espinho na minha carne. E ele se reconhece fraco. E ali ele vê que a graça que acontece na vida dele é tudo por causa da força divina. E querido irmão, aqui está um exemplo que Paulo lutava contra o orgulho do coração. O que o orgulho faz? Não deixa que eu me reconheça fraco. Então quando você diz eu sou fraco, você quebra o orgulho. E isso eu fiz hoje. Falei, nossa, o que eu fiz ontem?
Comecei a olhar para os meus erros do dia de ontem. Meu irmão, minha irmã, eu tô até um pouco abatido ainda para me levantar para falar. Quantas coisas a gente faz de errado, maus exemplos, por causa do nervosismo, por causa dos estresses do dia a dia. E foi isso que aconteceu comigo ontem. Então assim, eu fiquei um pouco nervoso. Teve um momento assim de palavras que eu falei para Deus que eu não queria comentar as coisas alheias, falar do irmão, alguma. Então sempre tem aquelas conversas e você entra nas conversas. Irmãos, é muitas coisinhas assim pequenas, mas erradas. E você acha que o coração da gente quer ver isso? Não quer, por causa do orgulho. Como que foi o teu agir com a tua família? Você já parou para pensar? Essa semana, hoje é domingo, né? Hoje é um dia do Senhor, dia de nós irmos para a missa. Como que foi a tua semana com a tua família? Vamos quebrar esse orgulho agora? Vamos olhar para dentro de nós? Será que eu agi mal? Será que eu tratei mal alguém dentro da minha casa? Será que eu fui ignorante? Será que eu fui arrogante? Será que eu fui uma pessoa assim, sem paciência, sem mansidão? Vai escrevendo aí. Olha, aquele momento eu fiz assim. Ah, eu fiz assim essa semana. Aí ontem mesmo eu fiquei um pouco nervoso aqui. Eu tô falando de mim, né? E aí ontem de noite assim teve um pequeno estresse aqui com meu filho. E naquele momento ali, a sorte que a minha esposa me parou, né? Falou assim, Júnior, né? Avelino Júnior, você tá se exaltando, acalma o coração. E foi onde que eu parei. Então assim, tem coisas, irmãos, assim que a gente não consegue enxergar por causa do orgulho. E que forma agir depois de tudo que acontece, né? Quando aconteceu comigo ontem, eu marquei aqui, ó. Eu marquei 3 palavrinhas minhas, né? Eu coloquei assim a pergunta do Lecto Divino. Não se deixe que a incredulidade, a rejeição de Jesus impeça que os milagres, que a graça aconteça na nossa vida, né? E qual que foi a incredulidade, qual que foi a rejeição, né, que eles fizeram? Foi de acreditar que Jesus era o Deus vivo, que a voz de Deus vinha para consertar. Então o que Jesus fazia, irmãos? Jesus, ele falava de Deus, ele anunciava o Pai, ele anunciava o reino de Deus, ele falava que ele era o próprio Deus. E ele fala que os profetas foram rejeitados na sua própria pátria. E nós, quando rejeitamos a Jesus, a verdade, é por causa disso. O próprio orgulho não deixa que a gente aceite a Deus. Nós rejeitamos Ele. Não queremos acreditar nesta verdade. Que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Quer que nós tenhamos mudança no nosso agir. Quer que nós tenhamos mudança no nosso falar. Quer que nós tenhamos mudança na nossa casa, na nossa família. Quer que nós tenhamos mudança no trabalho. Quer que nós tenhamos mudança na nossa comunidade. E aí, meu irmão, começa como um exame de consciência todos os dias. Ou cada final de semana um exame de consciência. E como que eu conserto tudo isso? O que eu coloquei aqui? Eu preciso restituir. Então, quando eu achei os meus problemas, né? Que foi que eu tinha falado que eu ia diminuir a comida, ontem comi um pouquinho mais, falei demais, perdi o meu controle de mim. E aí, meu irmão, você fala assim, meu Senhor. E aí você fica um primeiro momento assim te dá um abatimento, sabe? Você olhar para dentro de você e você ver que você erra, te dá um mal-estar. Mas é cura, é libertação, é graça, porque é Deus agindo em mim. É eu permitindo que Deus age em mim. Um coração orgulhoso não se acha defeito, não se acha com problema. É o cara mais inteligente, é o que fala muito, entende tudo, não. E aí, meu irmão, falta isso para nós. É reconhecer. O que você fez hoje, nessa semana, que você precisa restituir na sua casa? Eu marquei aqui, ó, eu quero restituir. Eu já coloquei que Deus precisa para mim. Preciso conversar com os meus, esclarecer coisas que eu fiz. Eu marquei que eu brinquei errado, que eu brinquei com as coisas de Deus, né? Falei algo que te machucou. Irmão, marca aí. Isso é humildade. Você vai conversar com os seus, vai falar, ó, eu errei em tal lugar, eu errei tal dia, eu marquei aqui. Fiz um exame de consciência hoje e no meu lecto divino, no meu evangelho do dia com Deus, com Jesus, e eu consegui olhar para dentro de mim e vi que eu errei. Você vai dar bons exemplos. Vai dar exemplo de humildade, você vai dar exemplo de perdão, de reconciliação. Isso você está mostrando não para os outros,
mas para o teu coração, que você pode e deve caminhar com Jesus, que você consegue viver a tua vida se reconhecendo fraco e dependente de Deus. E desta forma, meu irmão, hoje a tua vida vai ser diferente. Erga a tua mão para cima dentro da tua casa. Fala: Senhor, nós estamos diante da rejeição. Nós estamos diante das fraquezas, das limitações. Nós estamos diante da incredulidade. E quantos milagres, irmãos, não acontecem na nossa vida? Porque nós somos incrédulos. Porque nós não permitimos que Deus age definitivamente na nossa vida. Porque nós queremos que o orgulho tome conta. Não queremos reconhecer-nos pecador. E o primeiro passo que Deus me colocou hoje foi isso. Reconheça, filho, as tuas fragilidades. Fale para mim. Convide eu a fazer parte da sua vida. O primeiro milagre acontecendo dentro da tua casa, meu irmão, já é a restituição da sua família. E começa com o nosso coração. Senhor, toma conta das minhas fraquezas. Eu sou limitado. Eu preciso ter mudança. Eu preciso, Senhor, tratar bem os meus. Eu preciso, Senhor, ter mudança no meu coração. Eu preciso corrigir aquilo que eu errei. Eu preciso ser melhor para mim, Senhor, diante de Ti. E eu preciso confessar. A segunda passo hoje, irmão, é a confissão. Se você encontrou pecado mortal diante da tua avaliação, confesse. Não comungue em estado de pecado mortal. Primeiro confesse, doído, mas seja um homem ou mulher fiel a Deus. Não seja um homem mentiroso para você. Confesse antes de comungar. Se você conseguiu encontrar hoje, diante do teu humano, tirando o orgulho e tendo a entender que você foi fraco, que você pecou, hoje é o dia de você reconhecer a grande divindade no seu coração, a maior graça. E sabe o que o Senhor me falava muito forte? Que muitos milagres não estão acontecendo na nossa vida porque nós não estamos sendo incrédulos. A maior forma de você dizer: eu sou fiel a Ti, Senhor, eu creio que o Senhor existe, é você acreditando na palavra de Deus e você colocando em prática na tua vida. Porque daí você acredita que Deus existe. Porque senão, eu sou um homem ou mulher que diz o que eu acredito em Deus. Eu sou católico. Mas eu convivo com Jesus? Eu convivo, eu escuto todos os dias. Não, quero saber se nós convivemos. Está aqui a convivência. É dia a dia. É olhando para dentro de nós e colocando em prática na nossa vida. Hoje, 2 situações Deus me colocou: restituir e confessar. Isso foi para mim. Porque eu peguei as rejeições, peguei as incredulidades e peguei as fraquezas. Coloquei tudo junto. Olhei para mim. Conversei com Deus. Pedi humildade. Pedi que tire o orgulho de mim. Silenciei e ouvi 2 palavras. Restitui, filho. De que forma? Peça perdão pelas tuas falhas diante dos seus. E o segundo, confesse antes de comungar. Irmãos, está aqui o meu coração. Não tenho dúvida do que Deus colocou para mim. Mas eu preciso continuar firme com vocês, irmãos, e com Deus em nossa fé. Amanhã teremos café com Jesus. O mesmo horário, 5h45. Amanhã teremos nosso Lectio Divino. Leitura da palavra e trazer para a nossa vida do Evangelho do dia com Jesus. E lógico, 3h45, o Rosário com os exércitos de São Miguel. Que Deus abençoe a todos, que você tenha um excelente e abençoado domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Estamos juntos. Um grande abraço, irmãos. Até amanhã.